A Secretaria de Estado da Saúde está fazendo um alerta para o aumento de doenças respiratórias em crianças e adolescentes. Eu quero saber quais são as dicas, para a gente evitar esse contágio. Mônica Vieira, conta pra gente. Boa tarde mais uma vez para você e para todos que nos acompanham. Olha só, para se ter uma ideia, nessas 10 primeiras semanas epidemiológicas de 2025, foram registrados 836 casos dessa síndrome respiratória aguda grave em crianças menores de 10 anos, isso em todo o estado. Se for comparado com o ano passado, nessa mesma época, os casos eram dos 638. Agora nós vamos para a orientação da representante, que é a Flúvia Amorim, da Secretaria de Saúde, para como as crianças devem se portar, os pais, os idosos, enfim, para evitar a contaminação nesse período. Acompanhe. Desde 2023, a gente observa que após essas festividades, esse período, a gente começa a ter um aumento de doenças respiratórias. E geralmente o pico de casos acontece entre o mês de abril e maio, quando começa aquela mudança, de clima, mais frio à noite, mais quente durante o dia. Então é algo que é esperado, como eu falei, já observado desde 2023. Geralmente a criança ela começa com uns sintomas gripais, tosse, coriza, febre, e o que precisa ficar no radar desses pais, eles precisam ficar muito atentos em relação à dificuldade para respirar, porque quando a criança começa com falta de ar, é um sinal de que aquela doença está se agravando e criança pode evoluir para forma grave muito rápido. Então é imprescindível que esse pai leve essa criança à unidade de saúde o mais rápido possível. Hoje nós temos vacina contra a Covid, final de março, começo de abril, devemos começar a vacinação contra o vírus influenza, que deve ser dado anualmente. Então essas são as principais doenças que a gente tem vacina e que pode estar disponibilizada para todos os municípios, para todas essas crianças. Então é muito importante manter cartão de vacinação atualizado. Nós temos algumas medidas, fora a vacina, para aquelas doenças, aqueles vírus que não tem vacina, nós temos medidas que a gente usou muito durante a pandemia de Covid, que às vezes as pessoas esqueceram ou banalizaram, mas que são muito importantes. Higienizar sempre as mãos, principalmente ao tocar objetos que várias outras pessoas tocaram, ao cumprimentar pessoas que às vezes estão com sintomas respiratórios, usar máscara para quem tiver com sintomas. Se a pessoa está tossindo, está espirrando, a gente orienta a utilização de máscara, principalmente em casa, se você tem criança, se você tem um idoso, que são os mais susceptíveis para essas formas, para essa doença e para as formas mais graves. Na bronquiolite, Jordiva, ela atinge específico as crianças, o público de crianças menores de 2 anos de idade. Então a Flúvia Amorim acabou de dizer quais são aí os sintomas, então os pais devem ficar bastante atentos nessa época do ano. Volto com você.